População. Então, acho que uma coisa aí que a gente pode depois conversar. Tem mais alguém? Só para ir na... É justo que estão falando. Você tem a Lei de Diretrizes e Bases do país. Diz que tem que ter a história africana e a história indígena. Essa lei está aí e não é executada. Na história está aqui. Esse trampo que você diz já foi feito, mas nosso problema é não é efetivado, né? Não há efetivação dessa história. Então precisa ser efetivado. Então todo mundo que passou aqui, as pessoas, boa parte que está participando da academia. Essa é a realidade. Se na academia não faz isso, né? Mas tem a lei lá, a lei, e é isso que assessoria, e aí tem uma coisa que a gente cobra, é cobrar a execução do município, pelo menos, dessa lei da diretriz e base que mudou, porque eu não posso falar 10.639 e nem é o outro número da indígena que eu esqueci o nome. Porque não é isso, é que essas duas leis, elas não são especificidade, mudou a lei de diretriz e base. Qual que é a lei de educação do país? É essa, tem que ter essas duas, já está, e aí precisa cobrar isso do município. Você está executando isso? E agora seu Robson e o... E aí, É que eu esqueci uma frase. Bom, eu vou largar aqui como pergunta para todos, porque quais são as questões básicas que aí eu digo, tanto para a parte indígena como para a parte da população de rua. Na época Serra Kassab, eu procurei Defensoria, CMDCA, Conselho Tutelar, SMAD, a violação das crianças e adolescentes que estavam na rua, que estavam sendo negado o direito do banho, o direito do alimento, o direito do ir e vir. Estava sendo negado porque eles estavam sendo oprimidos embaixo do viaduto do chá. Aí se reuniu lá, estão uns estudos aqui, tem um grupo de trabalho lá, tem outro grupo de trabalho não sei onde, outro grupo de trabalho não sei o quê. Convidei Defensoria, convidei o Ministério Público para ir no meu escritório e ver que eles estavam recebendo banho, alimentação e outras coisas. Foram lá, presenciaram e tudo mais. Falei para eles que alguma coisa estava sendo feita. E até hoje eles me perguntam, o que foi feito? Porque eu não vi. Eles me dizem, tio, foi feito o quê? O que fizeram por nós? Há menos de um mês atrás, aqui no Pátio do Colégio, a viatura da Polícia Militar prendeu um jovem, porque ele já está com 19 para 20 anos, de cabeça para baixo na viatura e saiu arrancando ele de cabeça para baixo, arrastando pelo meio da coisa. O outro foi pego e arrastado que quebrou as pernas. O outro teve os braços quebrados. Que é a maneira deles expulsar da região. Então a pergunta que eu faço para todos, e até essa pergunta eu faço para mim mesmo, e a pergunta que eu tenho para o Ministério Público, para todos, para a Defensoria, para todos que eu faço: como você fazer uma pessoa acreditar que alguma coisa pode mudar quando você encaminha ele a vários setores dizendo isso aqui vai mudar e ele não vê a mudança? Como você fazer o jovem acreditar no futuro se a ele é oferecida a calçada? Como você fazer o índio acreditar que vai melhorar a coisa indígena, a questão indígena dele, se ele só vê opressão? Por todos os lados que ele procura, ele não vê uma luz no fim do túnel. Como fazer a população de rua enxergar embasamento jurídico na sua melhora para sair da rua, se os órgãos que ele procura, ou os órgãos criados para a sua defesa, não os defendem?
Então, essa é a pergunta que eu quero deixar no ar, já que eu acho que essa pergunta vai trazer respostas para soluções futuras. Como nós vamos resolver a questão indígena? Como nós vamos resolver a questão pop-rua? Depois de tantos e tantos e tantos negativas, insolúveis para suas questões. Por quê? O que é ofertado? Para a pop-rua, uma cama e um prato de comida. O que é ofertado para a questão indígena? Uma demarcação de terra ou expulsamento. E o que nós, cidadãos, né, corresponsáveis de tudo que acontece, estamos fazendo, de fato. Porque os poderes constituídos, seja através da Defensoria, Ministério Público, juiz, na esfera municipal, estadual, federal, fomos nós que constituímos esse poder, direto ou indiretamente, e os cobramos constantemente, mas o que cobramos de nós como retorno para a solução? Essa é a pergunta que eu deixo. Então, as considerações finais. Ok, vamos para as considerações finais, então. Dizem que o melhor fica por final, só não sei se esse é o caso. Mas vamos lá. Em relação ao que o colega falou aqui, foi muito pertinente e me lembrou de outras coisas aqui. Por exemplo, como podemos fazer em relação à obrigatoriedade a leis que têm a obrigatoriedade de ensinar matrizes africanas e indígenas nas escolas, porém, ao mesmo tempo que o governo ele dá o braço, ele retira, tirando a obrigatoriedade do aluno cursar ou não aquela área. Áreas como filosofia e sociologia, áreas que são de total importância para a reflexão daquele indivíduo, ainda mais em idades tão tenras assim, né? E pulando para outra esfera, para educação superior, eu creio que acho que a instituição de ensino superior que não dá oportunidade para uma acessibilidade diferenciada para nós povos indígenas, eu creio que tipo de profissional essa instituição ela vai estar formando, se não proporciona esse convívio com outras culturas. Que tipo de profissional ele vai para o mercado de trabalho? Que tipo de profissional ele vai trabalhar com a sociedade? Ele vai ir para o mercado de trabalho um profissional sem reflexão, sem nada, que vai continuar a repetir, a contribuir esses estereótipos errôneos e pejorativos que eles fazem com as populações dito cujas minorias, porém são maiorias. O que nós podemos fazer quanto a isso? Mais uma pergunta. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é sempre importante quando a gente finaliza, né, um encontro, assim, uma discussão, pontuando as questões que ficam e se propondo a continuar essa reflexão, né? O objetivo principal do seminário é justamente esse, trazer o público que está pensando, articulando e atuando aí na periferia, em pautas que não estão na mesa da grande política, das grandes decisões, né? A gente vê que a orientação política do Estado passa por diversas correntes, diversos governos e a precariedade e a ausência de políticas públicas efetivas que atenda ao que já está disposto em lei, a execução dessas políticas, a gente percebe que com avanços e retrocessos
está sempre deixando a desejar. A Defensoria como um órgão definido constitucionalmente para assegurar, promover e proteger os direitos humanos da população mais vulnerável, se dispõe a ser parceiro de forma horizontal nesse debate, né? A gente está aí disponível para, com todas as pessoas, as propostas, como foi colocado ali, né? Está sempre discutindo, tentando ver estratégias efetivas e eficientes de tentar avançar nesses direitos mesmo. Não é fácil, a gente vê que a gente mais perde do que ganha, né? Em todas as vezes que a gente tenta brigar com as outras instituições, tenta brigar com o Estado, tenta brigar com o poder econômico, enfim. Mas é a luta que tem que ser lutada, né? A gente não pode abrir mão disso. E agora, mais do que nunca, é preciso fortalecer essas estruturas sociais que já existem para tentar segurar essa avalanche que está vindo sobre nós, né? De retrocessos, de retirada de direitos e predomínio de uma visão única de mundo, né? Acho que o recado que fica é esse, a gente se coloca à disposição para estar cotidianamente aí com vocês. A gente está fazendo esse debate aqui dentro da Defensoria, mas a gente se dispõe também a levar para os territórios de vocês, assim, a gente fica à disposição para sempre conversar, pensar em iniciativas que vocês acham importantes, a Defensoria tentar estar junto aí para tentar fazer avançar um pouco mais essas questões. Obrigado, eu agradeço. Pensando nessa perspectiva mesmo dos encaminhamentos, né? Acho que tinha tanto para falar ainda sobre os temas, mas acho que o tempo realmente não permite, a gente sempre lidar com isso. A gente, nesse trabalho que a gente foi fazendo com as crianças em situação de rua, na defesa do direito delas, quer dizer, né? Porque é outra luta nossa, que de fato eles sejam ouvidos e participem de todo o processo, né? A gente percebe o quanto há de preconceito mesmo e que a falta, né, de entendimento do que né, defender esse direito da sociedade como um todo legitima as atrocidades que a gente vê no dia a dia. Então, enquanto Defensoria Pública na defesa do direito ao acesso, o que a gente percebe é que muitas vezes muitas crianças que estão na situação de rua estiveram acolhidas há poucos dias atrás e poderiam continuar acolhidas e não estão porque aquela equipe também não está capacitada para atender, também viola o direito no dia a dia, muitas vezes, e acaba que expulsando, né, de alguma forma, ainda que não seja intencionalmente, né, tem várias questões aí nesse contexto que precisariam ser discutidas, enfim, mas por um não entendimento ou um não compromisso com a defesa realmente da proteção integral, acaba de alguma forma contribuindo sim para essas crianças não ficarem sob de acolhimento, inclusive adolescentes gestantes, né, e que aí passam anos em situação de rua, tem o seu bebê na rua. Agora a gente está vivendo um outro problema, que é terem esses filhos acolhidos direto da maternidade, essas adolescentes e adultas também, né, sendo destituídas. Enfim, tem uma série é uma violação, né, assim, que uma vai desencadeando a outra. Mas o que a gente vê que o que legitima esse conjunto é realmente a falta de entendimento que a gente precisa construir, né, e sensibilizar tanto, por exemplo, internamente profissionais da Defensoria Pública também, porque a gente identifica diversas dificuldades, né? Quando a gente pauta algumas diretrizes, é difícil sim, quando a gente fala em situação mais extremas de violação, a gente identifica a necessidade de sensibilizar, a gente precisa fazer isso, né? E aí, nesse sentido, também eu acho que o único caminho para isso é manter, né, esse diálogo próximo, sim, para ir fortalecendo essa defesa de direitos. E também a atuação da Defensoria fora, né? Então, desculpa, qual é o seu nome? Silverson. Isso que o Silverson trouxe em relação a como a gente dialoga com formadores de opinião, como a gente dialoga com educadores, né? Enfim, é algo que a Defensoria tem um eixo de atuação que chama Educação e Direitos, normalmente através desse eixo que se promove, né, que se garante algum apoio para essas ações, como esse diálogo que está acontecendo aqui. E que a gente entende que precisa ser feito e pode ser feito muito mais, né? Então é algo que, por exemplo, eu participei da Conferência da Criança e Adolescente aqui em São Paulo, e algo que foi pautado, mas que nem sempre a gente consegue garantir que seja votado como prioridade de proposta nas outras conferências. Mas independente disso pode se fazer, enfim, né? Que é a gente ir para as escolas, né? E nessa perspectiva, acho que tanto públicas como privadas,
espaços de universidade, mas eu concordo que tem que ser assim, a gente compreendendo quais são as questões fundamentais, porque pautas tem 1000, né, de violações, enfim, mas para poder ir sensibilizar. Eu acho que às vezes a gente tem um olhar de que a defensoria tem um poder que ela não tem, né, e quem está mais junto no dia a dia na luta sabe, né, mas que acho que algumas portas se abrem através desses espaços, e eu acho que a gente tem que utilizar e aproveitar essa abertura para poder fazer isso, né. Acho que é isso, não vou ficar falando mais depois. Quer fazer finalizando? Considerações finais? Para a gente encerrar. Eu queria aqui deixar assim, um espaço para diálogo, né, com a nossa comunidade. Eu acredito muito no diálogo com o tempo, com essa forma nossa de chegar a uma compreensão maior. O caminho ao diálogo, a gente sentar, a gente conseguir ter tempo para se ouvir, para se conhecer, para compreender o universo, né, um do outro. Eu acho que isso é importante, e a nossa aldeia do Jaraguá é aberta para receber todos vocês. Então eu sempre falo para as pessoas, né, que se querem conhecer a gente, vão na aldeia, vão lá na casa de reza, senta lá, vamos conversar, a gente vai ter tempo, né, no nosso tempo. É muito ruim assim para a gente conseguir fazer essas falas em 20, 10, 5, ou quando tem uma audiência pública que às vezes tem 2 minutos, 1 minuto. Às vezes eu entro nesse tempo para poder tentar dar algum recado, cobrar alguma coisa para a nossa comunidade, mas o tempo da gente planejar, pensar o nosso futuro, é um momento que a gente tem que lembrar a memória daqueles que lutaram antes da gente, né? Saber quais são as conquistas que foram conquistadas, né, com essas lutas, qual foi o preço dessas lutas para o nosso povo indígena, para os movimentos, e saber a responsabilidade que a gente tem hoje é construir esse futuro, né? Garantir para esses jovens, para essas crianças, uma liberdade da sua expressão, da sua cultura, da sua arte, da sua forma própria de viver, né? Liberdade para viver. Então, quem quiser ir na aldeia está convidado, todo mundo aqui, né? Pode pegar meu contato, pode entrar em contato, pode ir visitar a gente quando tiver eventos na comunidade. São todas e todos bem-vindos, né? E aí é com o nosso tempo, né? Sentar, não é horário comercial, não é nada disso, a gente vai sentar lá e conversar tudo que a gente tiver para conversar, até a gente conseguir ficar satisfeito com a nossa conversa. Então acho que é assim que a gente amadurece as relações, né? Com o tempo. Então a gente tem todo o tempo para poder ouvir, para poder receber vocês nas nossas comunidades, tá bom? A Emeté, obrigado pelo convite, né, Pirata, a defensoria aqui. E a gente espera aproximar mais com a defensoria, trazer também, transferir um pouco daquele monte de processo nosso lá no Ministério Federal, trazer um pouco para cá também para a defensoria. Vocês dão conta também. Tá bom? Mas também dá uma dica, né? Eu acho que tem uma coisa, quando você faz a sua visita, é importante ir lá, porque tem um drama, que é a questão dos adolescentes e da juventude lá. É uma coisa dramática, tipo assim, porque a gente gosta muito da Globo, né? Aí a Globo mostra lá, tranquilo, os indígenas estão alcoolizados, estão nas drogas, como se fosse uma questão qualquer. Só que as pessoas têm direitos, e aí tem que garantir o direito lá. Tem um problema lá na aldeia. E tem que garantir esse direito, tem que usar as estratégias das ferramentas para garantir o básico, pelo menos. Porque eu sei que a gente do fórum, as pessoas batem muito na gente que a gente fala isso, mas todas as palavras políticas têm um orçamento. O orçamento da cidade tem 60 bilhões de reais. O orçamento, a única coisa que tem no orçamento de indígena é o Aldeias. O Aldeia tem 700 mil reais na pasta de cultura, né? Tipo assim, e aí você tem, você não tem juventude no orçamento.
você tem 7 coordenadores, você tem um monte de coisa e tem que garantir isso. Aí, seu Robson, e tem um debate que é importante. A gente pode debater as pessoas na situação de rua, mas o debate não é esse. O debate é que as pessoas não têm que estar na situação de rua. Nós temos que garantir esse debate. O debate não é os homicídios, tem que parar os homicídios. O debate é manter a vida, não sobreviver. Agora, sabemos que isso... Mas é a meta do diálogo, né? E aí a defensoria é só provocar. Eu acho que, e no campo da sugestão, defensoria, eu acho que a gente fez isso daqui. Eu acho que tem que fazer mais de outros formatos, né? Eu acho que no Ford Hip Hop não precisa estar nesse carro. Fazer lá na aldeia. Isso, mas o Ford Hip Hop não precisa estar nesse espaço, nessa parada, que não é isso que nós estamos dialogando, mas eu acho que também trazer os indígenas para fazer a discussão aqui também, fazer essa discussão na Câmara, porque assim, eu sei que no Legislativo é o mais difícil fazer os debates, que as pessoas falam, e tal, mas tem que estar naquele bagulho, tem que estar naquele espaço, e também provocar as instituições, igual a Berenice de Direitos Humanos, chama Direitos Humanos é óbvio que a gente fala, mas ele é importante até certo lugar. Eu acho que as leis de racismo são mais pesadas. Mas tem que fazer o debate com essas pessoas e falar assim, ó, nós somos da defensoria, vamos fazer chame de evento, porque é o nome que fala hoje, vamos fazer um debate e trazer o pós-indício e aí falar para as pessoas, porque as pessoas não recebem R$10 por mês. Eu queria ter o salário dessas pessoas. Eu tenho certeza que eu faria uma pá de fitinha. Agora, essas pessoas ganham bem para estar fazendo, para elas chegar aqui, a gente faz a fala, elas falam, o que você está falando? Quem é você? As pessoas ganham para isso. E eu tenho certeza que o salário da pessoa da Direitos Humanos é um bom salário. É que faltou só um encaminhamento de sugestão. Como eu coloquei no início, né, eu trabalho como assistente social do Núcleo da Defesa de Juventude, mas acho que as demandas e as questões que foram trazidas aqui envolvem diversos núcleos e a instituição como um todo, para realmente se comprometer com essa defesa. Então, como sugestão de encaminhamento, que eu ia sugerir, que eu não estou na organização, então eu vou deixar como sugestão para a gente não perder isso, né? Eu acho que, a partir das questões que foram trazidas hoje, com certeza, todos os dias estão sendo apresentadas diversas questões fundamentais, talvez chamar mesmo uma reunião, e aí em formato de reunião mesmo, institucional, sabe? Com as coordenações dos núcleos especializados, e aí todos, porque, por exemplo, o núcleo da diversidade e igualdade tem como uma das pautas a questão da defesa, né, da população indígena também. Né? Teve alguns trabalhos em algumas aldeias. Eu acho que a gente precisa pautar isso junto àqueles que têm também um poder de decisão na instituição para poder priorizar a atuação, porque hoje até acho que existe, né, à medida que a gente for se aproximando, acho que isso vai ficando mais claro como funciona a defensoria, mas, por exemplo, só para ter uma ideia, os núcleos especializados, eles têm uma atuação de abrangência estadual, mas a equipe é ridícula para isso, né? Então, por exemplo, eu sou a única assistente social do núcleo da infância para o estado de São Paulo, né? Para estar na Conferência da Criança e Adolescente, estar aqui hoje, em outras atividades que a gente está com os movimentos das mães em luto, por exemplo, a minha mesa tem pilhas de processo. E a questão do compromisso, acho que é uma questão que sempre nos angustia. A gente trabalha às vezes à noite, feriado, recesso, enfim, mas porque a gente sabe que aquilo não é um papel, né? Que são pessoas, são adolescentes, são crianças em situação de violência, o que faz com que as crianças venham para a situação de rua. Normalmente, né, se a gente olha para os nossos dados, são violências que eles estão vivenciando. Então, a gente sabe que atuar no enfrentamento a isso é atuar também nos outros espaços, né, como o Silvio trouxe, para sensibilizar não só das questões, não só do que é fundamental, mas o que a gente faz para que isso não aconteça e não continue, né, se ampliando e se reproduzindo. Então, eu acho que existe uma questão de prioridade que precisa ser dada, e eu acho que ela tem que ser pautada pela cidade, pelos movimentos que estão aí junto com a defensoria, em diálogo com as pessoas que têm um poder de decisão e que podem ali, a partir desse diálogo, olhar para todas as questões que estão ali na sua responsabilidade e junto com a sociedade civil priorizando a atuação. Desculpa se eu me estendi, mas eu acho que eu estava falando. Agradecemos a todos, se todos puderem também chamar pessoas para vir amanhã, aquela sexta-feira, eu acho que a gente tem que, eu acho que o importante é estamos fazendo um diálogo, parece um diálogo comum, mas mais louco, esse diálogo não aparece em vários lugares.
nem na universidade. Desse jeito, com pessoas como a gente falando, é mais complicado. E aí ele está aberto para falar, porque é muito tranquilo, é nós com nós mesmo. Aí tem agora os papéis, aí tem aquela outra parte também. E obrigado.